Olá, muito bem-vinda, bem-vindo. Nós estamos começando o primeiro Arena de Ideias de 2026. Esse videocast da Oficina Consultoria que promove debates qualificados sobre reputação, influência, comunicação, inovação e grandes temas do nosso tempo. Esse episódio é muito especial para mim por muitos motivos. Primeiro, porque nós estamos abrindo a nossa quinta temporada, um novo ciclo, novas provocações e muitas conversas necessárias no nosso tempo e também apontando para o futuro. Eu sou Patrícia Marins, fundadora da Oficina Consultoria, e é uma alegria imensa ter você conosco abrindo esse capítulo do nosso novo ano. Antes de começar, eu farei a minha autodescrição. Eu sou uma mulher parda, tenho cabelos compridos e castanhos, olhos escuros. Estou com um colete bege e no meu fundo tem um vidro e também uma planta à minha esquerda. Eu estou sentada apresentando esse Arena de Ideias. Bom, falando sobre esse Arena, que virou uma tradição, a gente, todo começo de ano, a gente faz uma Arena de Ideias para falar sobre tendências de gestão, de reputação, e sempre em cima do nosso e-book. Nós lançamos um resumo de tudo que observamos ao longo do ano e o que deve ser de fato, observado nesse novo tempo. Então, esse e-book de tendências de gestão de reputação já está disponível para você. E dentro desse e-book, nós temos muitas questões que nos deixam bastante preocupadas e outras também ansiosos em relação a como nós vamos enfrentar esse novo momento mais fragmentado, mais imprevisível, um momento onde é muito importante a gente pensar como governar a inteligência artificial, como ter mais resiliência da liderança corporativa, como nós podemos pensar sobre futuro do trabalho e todas essas questões atingindo diretamente a confiança como um ativo central na gestão da reputação. Então, você pode acessar o QR Code que está aparecendo na sua tela para acompanhar junto conosco esse debate importante. E para isso a gente reúne aqui dois especialistas de grande prestígio, Miriam Moura, nossa consultora associada, estrategista em comunicação e uma das responsáveis pela curadoria e construção do e-book de tendências. Miriam, bem-vinda. E também nós temos a honra de receber o professor Paulo Nassar, professor titular da USP, diretor-presidente da ABERJ, uma das principais referências em comunicação organizacional, reputação, relacionamento institucional do nosso país. Para mim, a principal referência, sem dúvida nenhuma, em quem eu me inspiro muito para continuar investindo nessa área de comunicação e também trazendo para vocês sempre um olhar mais crítico e um olhar também atento à comunicação contemporânea e aos debates que a comunicação contemporânea deve imprimir nesses novos tempos. Eu queria começar, então, fazendo um pouco, pedindo a Miriam para fazer um pouco uma reflexão, né, sobre quando a gente fala, Miriam, nesse book, numa nova era de reputação, e a oficina desde o ano passado, desde maio do ano passado, a gente está apresentando esse conceito de nova era de reputação e influência. A gente está falando o que exatamente, né? O que muda na prática para as organizações, que ainda tratam reputação como uma imagem, tratam reputação como uma imagem estanque, ou tratam reputação apenas quando elas falam de crise ou situações complexas, aí elas se lembram de fato que existe um ativo chamado reputação. Algumas empresas, inclusive, ainda tratando reputação como algo intangível. É, como é que, então, como é que a gente, apesar de termos conceitos
arraigados na nossa sociedade e ultrapassados, nós estamos falando de nova era. O que que representa essa nova era? Obrigada, Mimi, mais uma vez por estar aqui conosco. Bom dia, Patrícia. Bom dia, Paulo. Bom dia, Rayane. Bom dia a todos. É um prazer começar um ano que começou tão intensamente, né? Falando de comunicação, que é o que a gente se dedica há tanto tempo, e é muito gratificante esse trabalho de gestão do e-book. Ele nunca para, você sabe, né, Patrícia? Ele já, no momento que se publica um, já está se pensando no outro. É um trabalho de muita pesquisa, de muito estudo, de muita curadoria, e que é muito enriquecedor, é muito gratificante. É, e esse ano, essa nova era de reputação, ela meio que sintetiza o rumo das tendências, né? A gente verifica que as megas tendências do ano, que simbolizam essa nova era de reputação, elas não são exatamente novas, elas já estavam no radar em alguns anos anteriores, mas o que impressiona é a intensidade da escala com que elas alcançaram, intensidade da escala e também as interconexões entre elas. Esse é um grande resumo de onde a gente está esse ano, né? É um ano de muitas crises, policrises, muitas meta-disrupções que têm um conceito um pouquinho diferente do que a gente vem tratando disrupção propriamente dita. Então, a nova era da reputação exige quase uma maturidade, um monitoramento profundo, porque a comunicação, cada vez mais, ela se torna a essência de qualquer negócio. A reputação é a prova da confiança dos públicos nas marcas, nas empresas, nas entregas das empresas. Então, é uma via de mão dupla que tem que estar sempre sendo alimentada, né? E cada vez mais lideranças, né, à frente de empresas e de marcas precisam entender esse novo contexto poli. A gente no livro fala até de palavras que nem existem no dicionário, como policeno, né? Muitos, tudo é muito e tudo é muito interconectado. Então, para começar, eu diria isso, para a gente estimular o nosso debate aqui. Miriam, eu queria te pedir para fazer a sua autodescrição. Claro, desculpa, eu esqueci. Bom, eu sou uma mulher branca, cabelos claros, castanhos claros, loiro escuro. Estou vestindo uma blusa preta. No meu fundo tem uma estante com alguns quadros, fotografias, livros de comunicação. Vamos então perguntar para o professor Paulo Nassar agora, né, sobre essas tendências, professor, essa é o que a Miriam nos coloca como nova era de reputação e influência. Eu queria um pouco também da sua visão, né, já te agradecendo por estar aqui. A Berge, que hoje é uma das principais referências em comunicação organizacional, e também tem trazido muito, como um think tank para a gente, né? Muita informação, muito conhecimento para apoiar as lideranças, os profissionais de comunicação, gestores de comunicação, a evoluir diante de um ambiente tão fragmentado, né? Como é que o senhor enxerga essa questão dessa coerência, né, que é algo que hoje tem corroído muito a questão da confiança entre coerência de discurso e prática? É um dos pontos que a gente coloca também no e-book, a necessidade da coerência ser ainda mais perseguida, porque ela é mais vigiada. E ela é uma das principais questões hoje para se aniquilar confiança. Como é que o senhor enxerga isso? A gente pode entender que essa nova era passa também pelo resgate da confiança? Bem,
Primeiro, eu quero agradecer o convite, tá? E estar aqui no ambiente da oficina, que também é um think tank, né? Tem se mostrado cada vez mais uma referência, né? Em termos dos conteúdos gerados, da prática, e etc. E é uma honra estar aqui com a Miriam Moura, né? Que é uma das cabeças desse processo e tal. Bem, antes que a Patrícia chame minha atenção, eu vou também fazer uma pequena autodescrição, né, Patrícia? Né? Eu sou presidente da BED, onde eu trabalho já há mais de 3 décadas, em vários níveis, né? E o grande trabalho era exatamente, tem sido, né, consolidar um setor, profissional e também um setor, eu diria, profissional e científico, tá? E que é uma economia também, né? Uma economia hoje medida pela nossa área especializada em pesquisa de aproximadamente 35 bilhões de reais ano, tá? E com milhares de pessoas trabalhando nessa área tal. E é óbvio mostrar que comunicação e relacionamentos e linguagem não são ornamentos dos negócios, tá? Ou das ações das empresas e instituições. É uma das infraestruturas mais importantes. Eu diria que que a gente está falando de uma estrutura hoje simbólica, uma infraestrutura cívica, nós poderíamos adjetivar de várias formas, né, essa área hoje da comunicação corporativa no país. Tá? E é óbvio, como professor, eu estou aqui num ambiente de livros, né, que é uma minha biblioteca, tal, que eu diria para vocês que está caótica, porque ela está exatamente uma herança de 2025 e não tinha mais forças para organizar nada. Então, agora, o primeiro desafio do ano é tentar organizar o caos que está aqui. Tá? Então, muitos e muitos, centenas e centenas de livros atrás. E eu sou um homem pardo. Tá? Meu avô era um negro alagoano, minha avó era uma índia alagoana, e meus avós, por parte de mãe, eram libaneses com ascendência francesa. Então, é só misturar muito. Se alguém quiser, pode chamar de misturar fino, então eu vou ficar feliz. Tá? Bem, mas vamos lá. Né? Qual que é a questão hoje para a gente aí se alinhar ao que a oficina traz para a gente nesse primeiro documento que todos vocês precisam conhecer, né? Documento de dezenas de páginas e tal. É que a gente precisa ajustar, né, o que eu vou chamar assim de alguns frameworks ligados à questão hoje desse tema da reputação, né? Que é o seguinte: a reputação hoje ela não pode mais estar ligada à ideia simplesmente a ideia de uma área, que a reputação está ligada à comunicação. Tá? A reputação hoje ela também tem que estar ligada ao que a gente poderia chamar de liderança técnica, de liderança política, de liderança administrativa, de liderança operacional, tá? De qualquer organização. Tá? Então, a liderança, a questão da reputação hoje, ela é transversal a qualquer pessoa da organização, e principalmente daquilo que a gente qualifica de líderes. Tá? Então, o que os líderes precisam pensar quando pensarem na questão da reputação ligada às suas áreas? Tá? É que a questão da reputação vai depender muito dos níveis de transparência, tá? E de previsibilidade, né? Da organização em relação àquilo que a Miriam chamou aqui de policrises, por exemplo. Tá? Então, a gestão da reputação vai também demandar uma gestão do quê? Dos riscos que uma organização tem nas suas operações, né? De crises que vão aparecer como um tema que tem que ser visto como um tema permanente. Tá?
e que não é um tema que vai acontecer como exceção. Tá? Porque nós estamos falando de organizações que, onde é óbvio, as organizações são constituídas de pessoas. E essas pessoas, o tempo inteiro, vão ter que ligar a atividade que elas, em que elas estão desenvolvendo, tá? Que são atividades que têm o quê? Que estão dentro do campo também das percepções, que é um tema, que é um campo, por exemplo, que as organizações não têm controle absoluto, e que tem níveis de controle na sua, enquanto elas estão atuando. Tá? Então, nós estamos falando de alguma coisa que sai, né? Que a gente tem que pensar assim dentro de um accountability democrático, quer dizer, todo mundo ter acesso a informações ligadas a compliance, a forma como isso é pensado também, que não pode ser só pensado na dimensão de regras morais, de números e etc. Tal. Então, a liderança hoje está muito relacionada com o que a gente pode chamar de símbolos éticos também. Né? E é óbvio que isso tem muitos desdobramentos. Né? Então, o que a gente precisa ter, né? Como já pensando em 2026, que os líderes eles vão ter cada vez mais de fazer, né, esse processo de entender, né, que o mais importante hoje da comunicação é sustentar significados em ambientes hostis. Tá? Que essa comunicação precisa não só trabalhar pensando naquilo que era tradicional no âmbito da comunicação corporativa, né? Que era a questão de organizações de canais, estruturação de mensagens. Isso é tradição, que é óbvio, continua, e etc. Mas o que está em crise não é a distribuição de mensagem, de informação e etc., mas a capacidade das organizações e dos seus líderes de sustentar coerência entre discurso e prática. Tá? Esse eu acho que é um grande desafio para a gente começar a conversar aqui. E essa coerência entre discurso e prática é parte de se de fato ter significado, né? Porque muitas vezes a gente percebe, professor e Miriam, que a autenticidade ela não existe, né? Então, como dar significado se você não está sendo autêntico? Inclusive, recentemente, um dos seus artigos, professor Paulo Nassar, sobre planejamento de comunicação, né, você fala que quando o planejamento falha, a comunicação deixa de ser suporte e passa a ser decisão. E o que eu percebo como algo indutor para 2026 é que nós teremos que ter o planejamento ainda mais norteador, porque os tempos são tão incertos que não cabe improviso. Nenhum improviso cabe, né? Então, esse planejamento, quando a gente consegue ter um planejamento, a gente percebe a falta de significado. Né? Quando as instituições operam a comunicação basicamente no automático, tem que divulgar, tem isso para fazer, olha, tem um novo executivo, entrou, saiu, é um novo produto na gôndola, é um novo programa de governo, tem que divulgar, a gente acaba não tendo significado. Então, muitas vezes eu vejo que a gente precisa dar 10 passinhos atrás até antes de se pensar na coerência. Faz sentido isso para vocês? Faz sentido, sim. Eu só para deixar mais claro minha primeira fala, né? Eu penso o seguinte, que é óbvio que a comunicação ela tem que pensar, né, a partir de planejamentos. Agora, que planejamento que a gente está falando? Essa é uma pergunta. É planejamento específico de uma área?
Ou é um planejamento maior da organização em que a comunicação participe desse planejamento? Tá? Essa é uma questão também que vai trazer uma outra pergunta. Aonde que a comunicação está no organograma da organização? Tá? Ela é uma comunicação simplesmente que reage? Ela é uma comunicação que antecipa? Ela é uma comunicação que os comunicadores são antenas dos processos? Ela é uma comunicação que pensa a organização hoje como que não pode ser pensada, a comunicação que não pode ser pensada fora da linguagem. A comunicação não existe fora da linguagem. A organização, qualquer que seja, ela é um ser falante, ela é um ser que escuta, ela é um ser que reage, ela é quase que uma metáfora dos seres vivos, ou dos humanos. Tá? Então, ela não pode ser pensada só como uma despejadora de produtos, né? Como uma despejadora de serviços. Né? Ela tem que ser pensada numa outra dimensão, na dimensão da linguagem. Né? Então, eu vejo que aí é alguma coisa que você falou agora, que assim, é cultural. A gente vem, né? Como dirigente da Berge, eu observo esse processo há mais de 30 anos. Tá? Para ser preciso, há mais de 35 anos. Então, o que a gente vê? A gente vê uma evolução, né? E também, muitas vezes, retrocessos. Por exemplo, quando eu penso na comunicação há 30 anos, qual era um slogan que era usado pelos comunicadores? A comunicação é uma ferramenta estratégica. Ora, quando você pensa em comunicação como ferramenta, está longe de pensar da comunicação como linguagem. Tá? Então, nós temos que repensar esses aspectos e entender que nós temos que avançar a questão ligada à cultura da comunicação e do relacionamento, e principalmente a forma como os dirigentes, os líderes, veem a comunicacação, veem a questão da linguagem. Tá? Então, na realidade, nós não vamos conseguir responder isso nessa conversa aqui, mas é importante que a gente sempre esteja fazendo, espalhando essas sementes de mostrar o tamanho vamos dizer, do que nós estamos dizendo, do que nós estamos discutindo. E principalmente no momento em que o mundo está, como a Miriam usou o termo de policrise, né? A gente, inclusive, vem estudado, essa tem sido a minha meu principal alvo de pesquisa e de estudos, crise, gestão de crise, nos últimos anos, e a gente tem visto, inclusive, a natureza das crises se transformar totalmente. Antes a gente tinha crises que eram passageiras e que, inclusive, a gente associava crise a um fenômeno da natureza, né, como uma grande tempestade que chega e vai embora e de repente aparece o arco-íris. Essa metáfora não pode mais ser utilizada no dia de hoje, porque as crises elas não são mais passageiras, elas são permanentes. Você emenda uma crise na outra, esse é o novo normal de mundo, né? A gente termina o ano comemorando uma virada de ano, e de repente a gente vê um país invadindo a Venezuela, sequestrando um presidente, a gente vê uma guerra é, civil, de repente, num grande continente, coisas assim, à vista, enfim, são coisas inimagináveis e que não estão mais namorando conosco, elas estão acontecendo, e isso impacta tudo. Eu só pensava, né, do despreparo das pessoas em comunicar essa situação, assistindo tudo que estava acontecendo, o jornalismo não conseguindo dar vazão e os significados não sendo de fato como eles eram. Né? Então, assim, você não trazendo significado no realismo da situação.
Então, isso tudo impacta a construção reputacional. Nós vivemos o tempo inteiro agora com o holofote ainda mais ligado 24 horas por dia, e que são as crises. E aí, dentro desse contexto, eu queria te perguntar, Miriam, como é que o que que você enxerga como a grande aposta para 2026, né? O que pode diferenciar uma organização em relação a essa situação toda, né, que a gente está conversando aqui, a coerência, significados, a linguagem, as crises permanentes, o que pode diferenciar uma organização que apenas reage daquelas que tentam liderar esse novo contexto, ou, se não liderar, pelo menos entender e fazer parte desse novo cenário? Qual é a sua aposta? Olha, uma das coisas que mais me chamou a atenção neste ano é essa a intensidade da interconexão de todas essas policrises, né? Então, é preciso a gente estar não só entendendo esses cenários, porque não dá mais para se falar em um cenário, são múltiplos cenários, para saber como reagir a eles. Então, assim, hoje, lideranças mais preparadas, elas trabalham com múltiplos cenários, né? Isso tem sido não é nem mais tendência, é a realidade. É você se preparar para multicamadas. Eu tenho recorrido, e tem sido um exercício muito rico para mim, voltei às fontes primárias. McLuhan, eu tenho lido McLuhan com o meu olhar de hoje, né? McLuhan, que era nossa Bíblia nos tempos de universidade, e é impressionante, assim, a atualidade das descobertas dele. Estou estudando as leis da mídia, a comunicação como ciência, e ele trata a comunicação, e para mim foi riquíssimo ver esse olhar, uma outra camada hoje. Ele trata a comunicação como tecnologia. Então, quando o professor Paulo fala que a comunicação é linguagem, e realmente é linguagem e também tecnologia. E é impressionante como está atual hoje em dia e como me ajuda, e ajuda lideranças a entender esse contexto, né? Eu diria que um exercício não só fundamental, mas obrigatório para lideranças que precisam entender o cenário, é você entender o mindset que a comunicação impõe hoje no mundo. O que eu quero dizer com isso? E os estudos mais recentes abordam isso. Hoje, a comunicação, ela virou uma grande TV, né? Tudo é televisão. Existem artigos que foram muito compartilhados no e-book, a gente disponibiliza e analisa ele. Então, assim, nesta moldura, neste framework, a comunicação, a gente precisa entender a grande moldura do mundo como imediata, emotiva, é um grande espetáculo e é breve. São assim os grandes pontos do mindset de hoje que a gente precisa entender. E uma das novidades do e-book deste ano é que a gente foi buscar também não só mostrar o que está acontecendo, como está acontecendo, mas quais são apontar algumas portas de saída. Esse eu considero assim a grande aposta, não só do e-book, como nossa, né? E a gente vai aprofundar o estudo de futuristas que pegam métodos científicos, e eu assim identifico muito como poderoso, como potente, a questão da chamada teoria da esperança de Snyder, que é adotada num estudo do futurista Roger Spitz, que é um intelectual, é um pensador que eu acompanho muito. Ele fala que esse conceito é um conceito da psicologia
a psicologia positiva, descreve a esperança como um estado cognitivo motivado por metas. Isso eu acho, assim, achei uma coisa incrível para descrever esse contexto poli que a gente vive. Nós saímos de um sistema binário e vamos para um sistema policeno, um sistema de múltiplos sentidos, multipolar, policêntrico, a sociedade se diversificando em mosaicos polifórmicos, e isso é o tempo inteiro, não só no Brasil, no mundo inteiro, e aí surgem esses neologismos, como eu falei, e se der para a gente mostrar um pouquinho, a gente no e-book, como comunicação é linguagem, e é linguagem visual, principalmente hoje, a gente traz uma nuvem de palavras, não sei se dá para colocar para todo mundo que está nos assistindo, que é uma síntese do contexto de reviravolta histórica que nós estamos vivendo hoje, ou plot twist em inglês. Então, nós temos aí os 3 As do framework: antifrágil, antecipação, agilidade, multipolarização, então não falamos mais em polarização, metadisrupções, geopatriação, turnic mídia, que é uma mídia virada de chave, são contornos desse contexto de metadisrupções que nós estamos em plena realidade hoje. E esse cenário, esses frameworks, com todas esses significados, nos exige entender muito mais de contexto, de análise de contexto, que era algo também que era delegado a várias outras áreas de uma organização, né? Então, a comunicação antiga, ela tinha muito mais um papel de divulgador. Hoje, no contexto de ser estrategista, de ser gestor de reputação, eu, inclusive, passei a adotar esse termo gestor de reputação, e não mais assessor de comunicação, mas gestor de reputação. Isso é algo que nós já alteramos há alguns anos já, inclusive os cargos dos nossos profissionais na oficina, a partir do momento em que entendemos que reputação é o grande core. Não é ferramenta, não é algo que para ficar depois, não é algo que é só chamado na hora da crise, mas eu construo reputação o tempo inteiro a partir do meu entendimento de contexto. A gente viu, quem não comentou no final do ano, a situação em que a Havaianas ficou naquela campanha, justamente, na minha visão, por não ter analisado o contexto, né? Então, a falta de análise de contexto que muitas vezes não fica na agência de publicidade. Então, a agência de publicidade muitas vezes faz um filme, e aí depois vem a crise. Então, num país polarizado, num país onde você tem, de fato, a temperatura política correndo nas veias, numa véspera de uma eleição muito quente, né, é algo que poderia ser previsto. Né, a utilização da própria Fernanda Torres é algo que alguém, lendo um pouco de contexto, vai falar: eu adoro ela, mas aqui vai dar problema, né? Ela tinha ido uma semana antes para uma manifestação da questão do PL, da dosimetria, ou seja, isso tudo precisa estar no dia a dia, né? Quando a Miriam fala de mindset, o mindset do comunicador, o mindset do líder, não é mais a terceirização de entendimento de contexto, de entendimento de mundo, e um mundo muito mais complexo. Então, a busca por repertório, a busca por leitura, evocar outros autores do passado, mas que são ainda tão atuais, é fundamental para a gente poder enxergar esse futuro e conseguir construir
esses frameworks, né? Essas molduras, as molduras em que nós precisamos, de fato, construir reputação e relacionamento. E aí, eu queria voltar para o professor Paulo, para perguntar também essa questão da aposta, né? Então, a gente já fez várias apostas aqui, mas queria te perguntar, dentro do e-book que você carinhosamente já leu e já comentou com a gente, o que que te chama a atenção enquanto todo o trabalho que a Berge tem feito, né? A Berge já, inclusive, já apontou a direção da palavra do ano para 2026, para o mercado de comunicação corporativa. Qual é a grande aposta, professor? Olha, eu diria que a grande aposta de 2026, ela não é tecnológica, ela é institucional. Tá? Então, dentro desse escopo da questão institucional, né, que não é uma questão simples, tá? E a gente olhando aí o panorama das questões de contexto, né, olhando o mundo, né, e as diferentes crises ao mesmo tempo, né, com impactos profundos aí na operação de uma instituição ou de uma empresa, é muito importante essa volta realmente aos autores canônicos. Tá? Eu vou dar um exemplo. Eu gostei muito de ouvir aí o nome do Marshall McLuhan, porque alguns anos atrás, quando se comemorou, né, os 100 anos do nascimento do McLuhan, eu organizei um fórum em São Paulo e a partir desse fórum nasceu, foi editado, né, um dicionário de comunicação em que o verbete Marshall McLuhan eu escrevi. E é bem interessante que, porque o Marshall McLuhan, nos anos 1960, ele já trazia a ideia vamos dizer, da saturação do mundo a partir do recorte da informação. Tá? Então, no Understand Medias, tem um texto que é canônico também, que chama Meios Quentes e Meios Frios. Nesse texto, ele tem uma expressão que ele diz o seguinte: que no limite, né, uma quantidade grande de informação leva à catatonia. E no outro extremo, a falta de informação pode levar à alucinação. Então, ele trabalha com dois estados do comportamento social, a partir da psicologia, tá? Que é muito interessante. Quer dizer, como é que você. O que ele está dizendo? Ele está dizendo assim: olha, e vamos atualizar isso. Tá? Aí vou pegar uma informação do Fórum de Davos. O Fórum de Davos, em 2020, trabalhou a questão da quantidade de informação. Tá? E no documento que eles trabalham em 2020, eles dizem assim: olha, no ano de 2020, a gente tem a produção de 40 zettabytes de informação. Tá? Aí é um número brutal, gente. Ninguém consegue dizer o que são, na verdade, 40 zettabytes. Tá? Então, eles vão para uma metáfora. Eles dizem assim: olha, para vocês terem noção do que significa isso, é mais do que todas as estrelas do universo. Tá? Bem, como eu trabalho com essa questão também de quantidade ou falta de informação nas minhas pesquisas, eu atualizei esse dado agora no final de 2025. Isso estava por volta de 170 zettabytes. Tá? Vocês estão entendendo? Então, é quase que multiplicado por 4 e alguma coisa. Tá? Dentro da ideia do McLuhan, o que a gente tem aí? A gente tem o seguinte: ninguém consegue administrar essa quantidade de informação, tá? A partir do seu, vamos dizer, da sua posição de liderança máxima dentro de uma informação. Tá?
Por quê? Porque na medida que você... Vamos traduzir o que seria esses 170 zettabytes? Seria tudo o que está acontecendo no mundo ao mesmo tempo e misturado. Tá? Então, se a gente está falando de policrises, vocês imaginam alguém que tem alguma operação na Venezuela, tá? Que tem alguma operação no Irã, que tem alguma operação nos Estados Unidos, tá? Em qualquer segmento econômico. Tá? Significa o seguinte, que provavelmente essa pessoa, ou esse grupo, ou essa instituição, ela vai ficar paralisada, ela vai ficar no estado catatônico. E com pouca informação, ela pode ir para um estado de alucinação. O McLuhan falava isso em 1960, em que a televisão estava começando a ter, vamos dizer, dimensão global, a partir dos satélites, tá? Em que ele começava ele era otimista, ele dizia que a aldeia global, né, ela ia trazer, vamos dizer, pela oralidade, né, principalmente da cultura audiovisual, mais conversas, mais diálogos e etc. Tá? A gente não está vendo nada disso, a gente está vendo essa aldeia global brigando. Tá? Tem muito trelelê, tem muita fofoca, tem muita coisa acontecendo nesse momento que a gente está conversando aqui. Então, a observação da Miri dizendo vamos voltar aos canônicos é importante, porque a gente tem um problema, tá? Quando a gente fala de policrises, de fato, é uma possibilidade de trabalhar essa ideia tal, tá? Porque é um fato, ela está acontecendo. Tá? Mas vou pegar, por exemplo, a própria falência de um acrônimo aí que é ESG. Tá? O E significava o quê? Né? Significava o ambiente, né? O environment, tá? O S, o social, e o G de governança. Tá? Então, é óbvio que a indústria da comunicação e das relações públicas ela precisa produzir, tá? E é válido, é lícito, é legítimo, tá? O tempo inteiro ela tem que produzir uma organização possível daquilo que está acontecendo no mundo. Então, os comunicadores, a partir de um outro acrônimo, que era Triple Bottom Line, tá? Nós estamos falando no final dos anos 90, tá? Uma parte dos anos 2000, que era mais ou menos a mesma ideia, né? Tá? Partem, vamos dizer, começam a fazer a gestão da sua comunicação a partir de um acrônimo criado pelo Larry Fink, tá? Ali, e a partir que circulava ideias. A partir disso, analisava ano a ano, a partir do quê? A partir colocava tudo, as ideias a partir da circulação de cartas. Tá? Bem, a gente sabe o que aconteceu com isso. Ele parou de fazer análise do mundo, ou continuou fazendo essas análises, e não circulou mais cartas a partir de uma pressão política da direita americana. Tá? E a pergunta que eu trago é o seguinte: e aí, comunicadores, como que vocês vão explicar o abandono de alguma coisa que foi trabalhada aí no mínimo 10 anos? Tá? Então, alguns dizem assim, não, o E não é mais de environment, o E é de economia. Tá? O G, o S, não é mais social, é security, é segurança. E o G não é mais governança, é geopolítica. Tá? Ora, como é que eu vou explicar que o meio ambiente não é mais para ser olhado, social não é mais para ser olhado, governança não é mais para ser olhado? Né? Ou eu vou adensar e vou criar um ESG 2.0 e colocar e começar de novo a tentar trabalhar tudo isso. Ora, eu estou dizendo o seguinte, eu estou querendo defender uma tese aqui, uma ideia, é o seguinte, que nós precisamos ir para os canônicos exatamente para a gente não ficar numa camisa de força de coisas que são bem conjunturais e que podem serem abatidas como o ESG foi abatido. Nessa pressão que a empresa lá, a instituição do Larry Fink, né, o fundo, né, BlackRock, né? O BlackRock foi pressionado, né? Tá? Então, o que significa isso? Significa que nós, como comunicadores, diante das policrises,
e de tudo que foi falado, que é importante, social, o meio ambiente, a geopolítica e todos os... que nós precisamos ter uma abordagem cada vez mais intelectual dos processos que as empresas estão envolvidas, os lugares que elas estão operando, situações que elas estão... porque tudo fica muito importante. Tá? Então, você não vai conseguir fazer recortes que te ajudem, criar, de repente, narrativas que vão organizar a atuação, se você não partir de âncoras muito fortes. Tá? Muito fortes. Que estão dentro disso que eu estou dizendo. Quer dizer, nós temos que, cada vez mais, não ficar só operando checklists. Tá? Nós temos que ter noção de que nós, como área de comunicação, não conseguimos operar esse ambiente sozinho. Nós precisamos ter as assessorias cada vez mais fortes, tá? As assessorias cada vez mais intelectualizadas. Tá? Nós precisamos ter trabalhos, tá, de comunicação dentro das empresas, para que essas lideranças também, cada dia mais, entendam a questão da linguagem, tá? E daí por diante. Então, é isso mesmo. Vamos voltar aos canônicos, aos McLuhans, tá? Aos Victor Tanners, que podem nos ajudar no dia a dia. Tá? E até porque, né, professor, se a gente não voltar para os canônicos, a gente vai ficar muito confundido pelo próprio avanço da inteligência artificial, né? Outro dia, uma pessoa me falava de uma redação importante do Brasil que eles passaram a checar dos artigos que recebem de executivos, qual o percentual dos artigos é feito por inteligência artificial e que naquele mês 80% dos artigos era feito por inteligência artificial. Sim. Veja bem. Então, essa confusão, não apenas a proliferação informacional, né, e essa overdose que nós estamos tendo de informação, mas também a própria inteligência artificial e o avanço dela, que é irrefutável, né? É um caminho sem volta a inteligência artificial. Ela existe, a gente tem que aprender sobre ela, né, e temos que buscar que ela tenha governança, mas o fato dessa tecnologia avançar também faz com que a gente tenha que ter certeza dos nossos valores, né? Então, para parafrasear aqui o Wagner Moura, não é possível que só os traumas se perpetuem, mas também que os valores se perpetuem, não é? Então, assim, os valores da comunicação, as nossas premissas, elas não podem mudar, né? Elas não podem mudar sobre o que é de fato o processo que a gente constrói, independente da tecnologia. E aí a gente está chegando no finalzinho do Arena de Ideias, e eu tenho certeza que você em casa vai dizer pena, eu sei que é pena, mas o tempo aqui é rápido, para a gente poder dar um gostinho para você desse nosso Tendências de Comunicação em 2026, mas no e-book você vai poder se aprofundar mais. Mas eu queria passar, antes de terminar, para a Miriam, para ela poder explorar um pouquinho melhor esse conceito da inteligência artificial e também o conceito do SEO e do CEO, né, Miriam? É uma questão que também tem me despertado muita atenção, muito estudo, porque a gente vive num contexto de hiperconexão em que ainda assim, o que se lê muito sobre, eu diria que 70%, 80% dos conteúdos sobre IA giram em torno de apostas de grandes big techs, quem comprou quem está roubando o talento de quem, a potência dos novos chat GPT, dos nano banana, etc. E muito pouco sobre os efeitos que isso dá no macroambiente de comunicação. E aí eu queria trazer essa questão, que é a mudança que já houve, já está avassaladora no sistema de busca de informação.
Ora, se nós vivemos numa sociedade hiperconectada, né, com quase 5 bilhões e 600 milhões de pessoas na internet buscando informação, antes você buscava um termo, uma tag, uma expressão e vinham sites com conteúdos, matérias jornalísticas publicadas, livros, etc. Hoje vem primeiramente, quase que avassaladoramente, um texto de inteligência artificial. O que isso muda? Então, você sai do search, né, para o GEO, Generative Engine Optimization. Vem o contexto, mas o contexto já da inteligência artificial. Ou seja, é quase como se você tivesse um mini artigo, um mini ensaio, recebendo assim, você busca, nem sempre você está buscando um contexto, você está buscando entender uma palavra, um fato que você não conseguiu ler, aí já vem toda quase uma análisezinha, uma resenha. E isso vai fazer toda a diferença, influenciar opiniões, percepções. Então, acho que é uma questão da gente prestar atenção dessa evolução. E como eu procuro ver essa evolução, eu leio muito algumas revistas, o que a academia, as grandes universidades como elas estão acompanhando essa evolução da inteligência artificial. E recentemente saiu um artigo na The Atlantic de pesquisadores de Stanford e de Yale sobre o que eles estão chamando a crise de memorização da inteligência artificial. Então, isso vai ter um efeito muito forte em todo esse mindset que a gente precisa acompanhar. Então, queria chamar a atenção para isso. Qual o efeito, o que significa essa mudança nas respostas que a gente recebe quando busca uma informação na internet e agora completamente. Isso abre campos, abre oportunidades até de negócios, de nichos de comunicação, mas a gente precisa olhar com esse olhar amplo. E, para concluir, eu gostaria só de o que se procurou, para usar uma expressão da moda, depois da nossa COP30 no Brasil, esse book busca trazer um mapa do caminho de estudos, de reflexões, de tendências de comunicação, e acho que é por isso que a gente sugere, recomenda, convida a todos a essa leitura, para a gente ver portas de saída, entender os contextos, os cenários e encontrar portas de saída. O e-book na realidade, nosso convite para você ter um caminho de estudos ao longo desse ano de 2026. Essa complexidade que a inteligência artificial nos coloca é algo que, inclusive, a gente já pode considerar a inteligência artificial como um novo stakeholder, como um novo público dentro do planejamento de comunicação. Eu escrevi sobre isso num artigo recém-publicado, a partir de um estudo da RepTrak, muito interessante, sobre IA como novo stakeholder. E eu vou pedir também para a gente poder ter o QR Code aqui desse artigo para você se aprofundar, porque, sem dúvida nenhuma, a gente, quando tem que influenciar, a gente construir reputação, a gente não pode menosprezar o que a inteligência artificial está escrevendo sobre a sua marca, sobre a sua instituição e sobre você. Não é apenas o Google, não é o Google mais, né? Mas é a inteligência artificial, são os algoritmos e o que eles estão construindo a seu respeito. Terminando, então, esse Arena de Ideias, eu queria apenas passar para o professor Paulo e para a Miriam, para que, em uma palavra,
eles deixem aqui a dica deles. Qual é a dica para 2026, para esse público que nos assiste, de estudantes e profissionais de comunicação, de líderes, de jornalistas, de pessoas que têm fome e sede de aprender mais sobre esse universo tão rico, tão potente da comunicação. Em uma palavra, eu faço o quê em 2026? Professor Paulo. Eu estudo memória, tá? Porque Boa. é um tema milenar, que você pega, lembrando, por exemplo, dos 2 rios que existiam na Grécia mitológica, né? O rio Lete, que lembra a palavra delete, né? Tá? E o rio Menemosine. O rio Lete era aquilo que você escolhia esquecer. E o rio Menemosine é aquilo que você gostaria sempre de lembrar, né? E, nesse sentido, eu deixo aqui a minha sugestão que vamos lembrar dos canônicos. Estudar memórias. Miriam, você, a sua dica preciosíssima. Olha, difícil uma palavra, mas eu vou cumprir. Polipreparação. Tá no Muito e-book. bom. Muito bom. Muito além do Media Training, né, Miriam? Muito além do Media Training. Muito além do e-book também. Pessoal, muito obrigada, muito obrigada. Sempre é uma aula estar com vocês dois. Eu fico reenergizada e com vontade de ler tudo sobre o que vocês falaram aqui, me aprofundar mais. Eu espero que a gente tenha passado também para quem esteve conosco, quem está conosco nos acompanhando. É um ano muito feliz para todos nós, com muitos estudos sobre comunicação e muito avanço também na construção de reputação e influência. Obrigada e até o próximo Arena de Ideias. Começa agora a nova era da reputação e influência. Uma era que exige evolução, adaptação, análise de contexto, conhecimento profundo dos desafios dos clientes e soluções não óbvias. Reputação é um ativo tangível e com alto impacto nos negócios. Sua gestão exige constante transformação. Com esse DNA de inovação, alcançamos o reconhecimento de melhor agência de comunicação corporativa do Brasil. E no ano em que celebramos 25 anos de história e credibilidade, inauguramos um novo modelo de negócios, integrando a agilidade de uma agência, a estratégia de uma consultoria e agora a força de uma atuação em rede. Somos agência, somos consultoria, somos rede. A rede de reputação e influência conecta agências boutiques, empresas, consultores especializados, unindo o melhor do capital humano e da tecnologia para potencializar projetos de pequenas, médias e grandes organizações. Um hub de competências que reúne dados, tecnologias, inteligência artificial, advocacy, gestão de crise e muito mais. Uma atuação integrada e sob medida para os objetivos de cada negócio. A integração de agência, consultoria e rede impulsiona o mercado, reforçando a oficina como protagonista numa nova modelagem de negócio para o setor de reputação e influência. Em rede, todos saem ganhando. Clientes vão contar com uma comunidade as a service que atuará de forma colaborativa para soluções dos problemas complexos com o uso de novas tecnologias e inteligência para antecipar cenários. Agilidade e integração para múltiplos desafios. Soluções para além da comunicação e uma força de trabalho em nível nacional, regional e global. Nossos parceiros ampliarão a sua rede de relacionamento e geração de negócios. Por meio de um networking qualificado de empresas e profissionais, terão acesso a métodos e tecnologias de ponta, programa especializado de capacitações, mentorias e espaço exclusivo para gerar conhecimento, negócios, novas conexões e um selo especial que chancela sua participação na rede. E para nossa equipe, toda essa estrutura de inteligência coletiva e acesso a novos especialistas vai permitir um ganho de conhecimento e produtividade inigualáveis. É assim, com experiência, reconhecimento e inovação, que estamos olhando para o futuro. Oficina, a nova era da reputação e influência.